deve ter comunicado isso pra vocês. Às vezes eu olho pra tela do computador. Tudo bom, Maria? Não é que eu não esteja prestando atenção na live, tá? É porque eu tô organizando aqui o PC, procurando meu bloquinho de notas, encontrei. Pra poder dar um direcionamento para essa live de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A C. Bezerra, Jaqueline, é um prazer ter todos vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. Saudade, doutora Amélia, psicóloga do mundo. Ah, Wenderson, beijos. Belém Pará, Elisângela, oi, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Maria, Fisiopoliana, olá para todos. Eugi Santos, na verdade. Gente, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, que é mentiras na relação a dois, eu queria fazer um convite para vocês, né? Na verdade, tem vários convites hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas a partir do dia 20, semana que vem, a gente vai ter a semana, né? Que eu vou dar aulas online e gratuitas a respeito de relacionamento a dois. É uma série chamada Os Segredos da Relação a Dois. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Antônia, Alex. Então, para você se inscrever é muito simples. Eu tenho um link na minha bio do Instagram. Você não precisa se inscrever agora, assista a live. Terminando, você tem que se inscrever nesse link que está na minha bio. A gente vai falar sobre temas super importantes a respeito de relacionamento a dois, te ajudando se você está passando por um processo aí de crise relacional, te ajudando a restaurar a tua relação a dois. Essa semana, essa série, né, Os Segredos do Relacionamento a Dois, tem como objetivo te ajudar nesse processo de reconstrução, que a gente diz. Então, eu tô preparando um conteúdo muito legal, tá? Eu espero que vocês gostem. Tem já até um grupo no Telegram de quem vai participar dessas aulas ao vivo. Vai acontecer segunda, quarta e sexta, né? E o conteúdo tá muito bacana. Eu fiz umas gravações esse final de semana. A gente vai falar sobre valor, a gente vai falar sobre as fases do relacionamento a dois, a gente vai falar sobre como substituir as brigas por um diálogo mais respeitoso. Vamos falar a respeito de equilíbrio emocional na relação a dois. Quer dizer, tem um monte de coisa bacana, tá bom? Essa live ela fica gravada no meu canal do YouTube. Ah, Vânia, não tem acesso ao seu canal do YouTube, é muito simples. Nos destaques do meu Instagram, você tem um dos destaques live gravada. Eu sempre compartilho com vocês, né, quando a live ela é postada no Instagram, meu Deus, no YouTube. Então eu posso assistir gravada, não precisa assistir por aqui, não faça isso, porque por aqui você pelo menos pode sanar as suas dúvidas. Você pode fazer perguntas, tá? Edna, Fal, Carla, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Eu também tenho um canal no Telegram, tá? Que agora, geralmente o canal do Telegram ele fica disponível, né? O acesso a ele no link da minha bio. No link da minha bio agora está disponível o acesso à minha série online gratuita, que vai acontecer na semana que vem, certo? Então, o link do meu Telegram, que você recebe outros conteúdos, você pode ter acesso também nos meus destaques, tá bom? Lá onde tem escrito Telegram. Eu também tenho um podcast, gente. Podcast é vida, né? Porque você tá dirigindo, você tá fazendo atividade física, você tá limpando a casa, você tá no carro, no ônibus, no metrô, no trem, não importa onde você estiver, você pode escutar todo esse conteúdo. São dicas rápidas a respeito de relacionamento a dois. Tudo no meu destaque do Instagram, né? Você pode acessar e alcançar esse conteúdo super importante para o seu relacionamento a dois, ok? É um prazer estar com todos aqui. Ilka, Lua, Elbert Rocha, sejam todos muito bem-vindos. Gente, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, as mentiras na relação a dois, uma demanda frequente, né? Eu gostaria de poder dizer que não é frequente, mas infelizmente essa não é a realidade que a gente vive. E eu quero começar a falar a respeito dos tipos de mentiras. Como assim, Vânia? Existem tipos de mentiras? Sim, né? Existe aquela mentira que ela acontece, né, para justificar uma quebra de valor. Essa mentira, na verdade, toda mentira é muito grave, tá, gente? Mas essa mentira, ela acontece certamente porque existe incompatibilidade de valores, né, na relação.
Ou seja, eu tenho uma pessoa mais leal e outra menos leal. Vou dar exemplos, tá? Eu tenho uma pessoa fiel e eu tenho uma pessoa que não é fiel. Eu tenho uma pessoa que ela é comprometida com determinada situação, atividade, ideia e outra pessoa que não é. E aí, a pessoa que tem o hábito da mentira vai utilizar a mentira para justificar a quebra de valor. Esse é um tipo de situação que a mentira acontece. E aí, Vânia, como é que a gente precisa reagir nessa situação? Você precisa sentar com seu parceiro ou sua parceira e alinhar essa questão, né? Porque a gente está falando de quebra de valor. E se você acompanha o meu trabalho há muito tempo, essa é uma temática que eu falo muito, né? Existe algo que você não pode aceitar na sua relação a dois. Existem várias coisas que você não pode aceitar na sua relação a dois, mas, sobretudo, a quebra de valor. Por que cargas d'água, Vânia? Porque a quebra de valor é dilacerante. A quebra da lealdade, da fidelidade, do respeito, do crescimento contínuo, enfim, do seu valor, porque valor é subjetivo. Eu nem vou falar nome de valores aqui, eu tô dando alguns exemplos que podem se encaixar na sua relação ou não. Ela é dilacerante, né? É diferente do esquecimento, do atraso, daquela alfinetada que a gente dá no nosso parceiro ou na nossa parceira, que é chato, que te faz respirar fundo, que te faz levantar os olhos, dói. Mas a quebra de um valor é dilacerante. Então, se a pessoa mente para justificar a quebra de um valor, isso é um caso sério. Você tem que sentar com seu parceiro e alinhar essa questão. E se não houver mudança, promova, sugira, né, possibilidades de transformação da sua relação. Vamos fazer uma terapia de casal, né? Porque aí a questão é mais assim, filosófica. Procurem caminhos filosóficos para poder tentar mudar a forma de pensar da pessoa. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que ela mente, né? Também, não necessariamente, porque existe a mentira que tem uma raiz numa disfuncionalidade emocional, tá bom? Existe esse nível de mentira também, que é mais complexo. Eu espero que não fique muito técnico. Se ficar muito técnico, gente, vocês me avisem aqui, tá? Se ficar muito complexo de entender. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de mentiras que elas têm uma origem, né, histórica, ela é reflexo de uma disfuncionalidade emocional, ou seja, a pessoa ela mente muitas vezes não porque ela quer justificar a quebra de um valor, ela mente porque ela tem uma disfuncionalidade emocional, né? Às vezes até um transtorno, tá? E essa situação a gente trata através de psicoterapia, por exemplo, com uma condição: se a pessoa estiver disposta a ser tratada, que é a condição básica para psicoterapia, né? Ai, meu Deus, todo mundo deveria fazer terapia. É verdade, todo mundo deveria. Nem todo mundo tá pronto para fazer terapia. Você tem que querer fazer terapia, porque a terapia ela é um convite para transformação. Mas alguns exemplos aqui de mentiras por falhas emocionais. Eu escrevi, tá? Primeiro, eu vou dar alguns exemplos de pessoas que mentem porque tem uma raiz histórica ali e isso causou nelas uma disfuncionalidade emocional. Gente, a primeira delas, né? Uma pessoa que ela foi educada para, a gente chama isso de orientação para o outro. O que é uma orientação para o outro? Eu já dei alguns exemplos para vocês aqui. É aquela pessoa que ela foi criada e ela foi ensinada a agradar as pessoas, né? Vocês lembram, vocês que acompanham a minha live, daquele exemplo do meu cliente que eu dei, que quando ele era criança ele estava jogando bola com os primos dele e a mãe dele chamou ele e falou assim: meu filho, venha cá, venha lavar o carro do seu tio. E ele falou assim: caramba, mãe, mas os meus primos, filhos do meu tio, estão jogando bola, por que eu tenho que lavar? Não interessa, lave o carro do seu tio vai gostar, é bom pro seu tio. Olha o que essa mãe ensinava, que ele precisava agradar o tio a qualquer custo, né? Ou seja, ele tinha que colocar de lado ali o prazer, o lazer dele, não importava se os filhos do tio estavam jogando bola, ele tinha que ir lá e lavar o carro do tio. O filho foi ensinado a agir dessa forma. Vocês têm ideia disso? Pois é, exatamente. Enfim, essa pessoa, ela cresce entendendo o quê? Ela cresce entendendo que ela tem que agradar as pessoas, que ela tem que abrir mão de coisas que são importantes para ela em prol do outro. Isso pode trazer como consequências a mentira futuramente? Com certeza. Imagina essa pessoa numa relação a dois.
às vezes ela não quer fazer determinada coisa, mas ela aprendeu lá atrás que ela tinha que agradar as pessoas, o que que ela faz? Ela fala que gosta do que o outro gosta. Ela fala que vai fazer o que o outro quer fazer, mesmo que ela não tenha vontade de fazer essas coisas. Isso, gente, isso, eu fui criada pra isso. Olha só, tá vendo? Só graças a Deus você tá assistindo essa live, porque aí você começa a entender as coisas. Não tem nada mais maravilhoso que a tomada de consciência. A tomada de consciência é Edneliane, acertei? É a tomada de consciência que nos liberta. Não tem aquela frase que diz o conhecimento liberta? É exatamente isso. Deixa eu colocar o microfone aqui, porque eu me esqueci de colocar o microfone. É porque esse microfone não é o microfone que dá acesso à live daqui do Instagram, é o microfone que dá acesso ao meu PC, que é onde eu gravo a minha live que vai pro YouTube. Ou seja, né, já comecei sem o microfone. Enfim. E aí, o que que acontece? Essa pessoa, ela cresce entendendo o quê? Putz, eu tenho que agradar as pessoas. Então, se eu tenho que agradar as pessoas, quando eu estiver ali no meu relacionamento a dois, eu tenho que falar o que o outro quer ouvir, não necessariamente o que eu sinto, o que eu tenho vontade. Aí ele começa a anular a autenticidade dele, né? E para evitar, por exemplo, a briga, o conflito, acertou, verdade. Muita psicoterapia para entender isso. Pois é. Então, para evitar o conflito, a briga, essa pessoa começa a mentir, 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 mentir. E aí eu dei um exemplo de mentira que é mais fácil de digerir. Na verdade, não existe uma mentira que é mais fácil de digerir. Bora colocar assim o termo. Eu dei um exemplo de mentira menos pior. Porque aí, o que, que vai acontecer? Como eu quero te ver feliz, eu quero te ver bem, eu vou abrir mão de coisas que são importantes pra mim, em prol de você, eu firo minha liberdade, horrível isso. Futuramente você tem uma explosão enorme. E aí, sei lá, vamos pegar uma coisa simples. Eu quero ir no restaurante, mas você quer ir no outro, eu vou no restaurante que você quer. Essa é uma mentira que acaba favorecendo, inclusive, a outra parte. Mas essa mentira ela pode ser muito ruim para a relação, quando, por exemplo, o casal fez um combinado. Eu gostaria que você fizesse determinada atividade, enfim, tivesse determinada postura. E aí essa pessoa que tem o hábito da mentira não faz. Não faz. Porque esquece. Às vezes é por motivos simples, gente. Porque ela esquece. E aí você sabe o que ela faz? Ela mente. Ela diz: então eu fui no local e não tinha ninguém para me atender. E aí depois a outra pessoa descobre que tinha pessoa para atender. Ela não entende, meu Deus, por que essa pessoa mente? Por que a pessoa tá mentindo? E aí depois eu vou explicar para vocês o que você faz com tudo isso, tá bom? Calma, porque eu tenho que contextualizar, eu tenho que dar os exemplos de mentira. Olha onde eu comecei. Eu comecei naquela pessoa que foi ensinada a agradar os outros. Depois eu levei ela para a relação a dois já na fase adulta. Como é que esse hábito, essa cultura comportamental que você não tem que ensinar o seu filho a fazer, de agradar os outros, tem que ser educado. Bom dia, boa tarde, olá, mas tem que respeitar a autenticidade da criança. Pode trazer de consequência para a relação a dois, tá bom? Gente, podem comentando, podem fazendo perguntas, só uma coisa muito importante. No final eu vou responder tudo, eu prometo que eu leio, tá? Então, o direcionamento ao outro causa mentira. Outra, baixa autoestima. Baixa autoestima é uma questão emocional que pode causar mentiras também. Aumentar. Ai, meu Deus, peraí, que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo aqui. Tá, pronto. Estão me ouvindo, né, gente? Meu marido mente, meu marido mente demais, eu sempre descubro a verdade, mesmo assim ele continua mentindo. Boa noite, sua linda. Eu cresci agradando as pessoas e terminei esquecendo do que gosto, do que fazer pra mim. Minha mãe me criou assim. Olha só, gente, vocês estão vendo o que eu tô querendo dizer? É muito sério isso, né? Quantas pessoas confirmando, né, o que eu tô falando aqui. Isso aí, queridos, é mais comum do que a gente consegue imaginar. Mas tudo bem, não tem problema. A gente vem pra cá ser humano, sabe pra quê? Pra aprender a ser humano. Então é muito importante vocês participarem desses encontros, pra vocês se perceberem, entendeu? E aí a gente se percebendo, a gente consegue mudar. Isso é o mais importante, tá? Então não se sinta triste se você teve um histórico disfuncional. Acho que a maior parte de nós teve uma disfuncionalidade no nosso histórico. O mais importante que nos diferencia, tá bom? O que nos diferencia é a inteligência emocional. Ou seja, é o que eu vou fazer com isso, a maneira como eu vou reagir a tudo isso. Mas tudo bem, isso aí é uma próxima live. Minha mãe me criou assim, como filha mais velha, me dizia que eu precisava cuidar das crianças dela e da casa, eu não podia reclamar. Acertou, verdade, muita psicoterapia, enfim. Então tá, todo mundo aqui ratificando. Eu fui criada assim, beijo de você é demais, enfim.
Muitas pessoas agem assim para se sentir inserida. Então tá, ou seja, como vocês podem ver aqui, isso é um dado aqui real, né? Não é uma invenção minha. Na verdade, tudo que eu falo aqui ou é baseado na psicologia ou nas neurociências ou em dados empíricos nas minhas sessões e aqui tá todo mundo confirmando que isso acontece. Tá bom, então muito direcionamento ao outro pode gerar mentira? Pode. Baixa autoestima? Pode gerar mentira sim. Por que baixa autoestima gera mentiras? Não é uma regra, tá, gente? Tem gente que tem baixa autoestima e não tem esse problema com a mentira. Porque quando eu não me aceito, né, ou então eu não me aceito, ou eu não sou aceito pelo grupo, eu tenho uma necessidade de me sentir inserido e participante do grupo. Por isso que a gente tem que acabar com essas separações, essa relação que a gente estabelece, né, socialmente de melhores e piores. O branco é melhor que o negro, o liso é melhor que o crespo e que o cacheado, o rico é melhor que o pobre, o estudado, o formado é melhor que o que não teve condições de estudar e formar, porque a gente vai baixando a autoestima dessas pessoas e isso traz faz essa pessoa pagar um preço altíssimo emocionalmente falando. A baixa autoestima, ela faz com que a pessoa tenha uma necessidade de ser aceita. Então, às vezes, eu nem gosto daquilo que o grupo gosta ou que a pessoa gosta, mas eu começo a mentir para poder me sentir inserido e participante. Isso, às vezes, acontece na relação a dois. Entende? Como eu quero aceitação, como eu não quero terminar aquela relação, como eu tenho uma autoestima tão baixa que eu entendo que se eu não estiver naquela relação, se essa pessoa não me aceitar, ninguém mais me aceita, eu começo a mentir para poder me encaixar e me submeto a coisas que nem deveria me submeter para poder estar ali naquela história 2. Então, eu dei 2 exemplos. A pessoa que foi criada para poder agradar os outros, ela pode mentir, né, muito por conta desse reflexo emocional. A pessoa que tem uma autoestima fragilizada para conseguir ser inserida, para ter aceitação, ela pode mentir, ela pode ter dificuldade de dizer não, por exemplo, tá? E outra coisa também, a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela pode projetar, ela pode pensar que o outro sente, pensa e se comporta da mesma maneira que ela. Por exemplo, como eu sofro muito não tendo aceitação, né? Eu não dar aceitação ao outro ou não fazer o que o outro quer é fazer com que o outro sofra. E eu não desejo pra ninguém aquilo que eu sinto. Entende? Como eu sofro muito vivendo essa realidade, eu não quero que ninguém viva essa realidade também. Então o que eu faço? Às vezes eu quero dizer não pra uma pessoa, mas como eu não quero contrariá-la e fazer com que ela se sinta mal do jeito que eu sempre me sinto quando não sou aceita, eu digo sim e falo o que não deveria falar, minto, omito. Vocês entendem o ponto que eu tô querendo chegar? Eu não tô querendo dizer que mentir é certo. Mentir é um erro, ponto, acabou, né? E aí as pessoas têm que arcar com as consequências das suas escolhas, isso é um fato. Mas às vezes, muitos dos nossos comportamentos disfuncionais têm uma origem psicológica, que precisa de tratamento, precisa de ajuda, tá? Eu tô dando esses casos aqui para vocês darem uma olhada no histórico da pessoa que está ao seu lado e tentar perceber se de repente faz sentido isso na vida dela, né? Se de repente ela age dessa forma porque historicamente ela teve essas experiências que eu mencionei para vocês. Por que, Vânia? Porque, Vânia, então nesses casos eu posso perdoar? Não, gente, não é isso. É que nesses casos, talvez essa pessoa precise de ajuda. Você entende? Não tem que perdoar porque, enfim, é um erro, né? E a gente tem que colocar o erro no lugar que ele tem que estar. Mas, de repente, essa pessoa precisa da sua contribuição, da sua ajuda. E aí, essa é a parte que eu quero entrar com vocês, assim. Eu sempre digo nas minhas lives sobre relacionamento a dois que a gente tem que sair da ponta do iceberg. O que é sair da ponta do iceberg, Vânia? É tentar entender as emoções por trás das atitudes e dos comportamentos das pessoas. É tentar entender a parte emocional, é tentar entender a parte psicológica da situação. Quando a gente chega nesse nível de relação, a gente sobe de nível de relação. Eu falo isso para os meus clientes. É muito comum, depois que meu cliente passa por uma crise relacional, ele subir de nível. Porque ele vem pra terapia e a gente descobre que, caramba,
aquele problema todo tem um fundo emocional que não foi tratado. E aí a pessoa começa a entender a parte emocional do processo. Ela sobe de nível, porque ela para de ver o problema como problema, ela vê a parte subjetiva do problema. O que está por trás do problema? O histórico de vida, os traumas, os medos, as tristezas, os monstros, a falta de inteligência emocional. Beleza. Então, o que eu falei pra vocês? Que existe aquela mentira que eu não tenho um histórico que justifique, não tenho uma disfuncionalidade emocional que justifique. Eu minto mesmo porque eu quero quebrar o valor. Isso aí é um caso que você tem que sentar com seu parceiro ou sua parceira e falar assim, cara ou mulher, não vai rolar. Entende? Não vai rolar. O que a gente vai fazer? O que você quer fazer? Uma terapia? Você quer mudar? Quer ir para uma instituição filosófica para poder aprender a pensar de uma maneira diferente? Porque isso não dá para sustentar numa relação. Isso é quebra de valor. Agora, tem aquela pessoa que ela tem uma disfuncionalidade emocional como essas, ou ela foi ensinada, por exemplo, a agradar os outros, ou ela tem uma baixa autoestima e projeta, ou ela tem uma necessidade de aceitação para se inserir, para poder pertencer. Ela mente, omite, tá? E aí você precisa olhar para essa pessoa e falar assim, você também precisa de ajuda, né? Essa a relação a dois, gente, sabe qual uma das questões da relação a dois? Porque as pessoas se frustram muito na relação a dois, porque elas pensam assim, como é um adulto, ele teoricamente é consciente. Então, se ele é consciente, ele não pode errar. Eita, erro grave. A gente erra, você erra. E a gente não aprendeu a se relacionar. A gente não aprendeu a ter inteligência emocional. A gente não aprendeu quais são as origens dos nossos dilemas. A gente tem baixíssimo autoconhecimento. E a gente traz isso para a relação a dois. E aí a gente tem um grande problema. Entende? Relação a dois é uma oportunidade também de crescimento, de você se perceber, se conhecer, olhar pra dentro e pensar, caramba, eu sou uma pessoa extremamente egoísta. Ou então, caramba, eu sou uma pessoa ciumenta. Ou, meu Deus, eu realmente sou uma pessoa controladora, eu sou catastrófico. É uma oportunidade para você crescer como pessoa. Mas não só para você desenvolver autoconhecimento, para você se conhecer, se perceber, perceber o outro e mais do que isso, ter autocontrole, domínio próprio e exercício de mudança, tá? Ok, então eu quero mandar 2 recados aqui. Já expliquei pra vocês as possíveis origens de mentiras e omissões, agora eu quero dar 2 recados. Pra você que mente, porque eu sei que nessa live tem tanto aquela pessoa que ela sofre porque o parceiro mente, né? Quanto aquela pessoa que é a pessoa que mente, que omite, talvez por algumas coisas que eu expliquei aqui. Se você é a pessoa que mente, eu tenho um recado pra você, tá bom? Primeira coisa, às vezes você faz isso porque você tem medo de desagradar as outras pessoas. E isso é reflexo da sua projeção. Como você se sente mal, rejeitado, né? De repente, porque a sua autoestima foi fragilizada, você foi rejeitado lá atrás, você tem medo de fazer com que as pessoas sintam da maneira como você se sente. Então você tem medo de dizer não, tem medo de desagradar, tem medo de dizer a verdade, que às vezes é dolorosa, porque você não quer que a pessoa se sinta mal. Mas eu quero te dizer que nem todo mundo se sente como você, né? Tem gente que é super resiliente, que se você falar assim, não, não quero, ela vai falar, ok, tudo bem, parte pra outra, segue a vida. Tem gente que tem menos resiliência, que ela vai ficar mais abalada, ela vai levar aquele não pra terapia. Então, nem todo mundo vai sofrer com o seu não, nem todo mundo vai sofrer com a sua opinião divergente. Essa é uma primeira coisa, tá? Então, não se abale com a falha emocional do outro. Ah, Vânia, mas se a pessoa não responder bem emocionalmente a minha verdade dolorosa ou então ao meu não, essa pessoa, então, ela tem que se resolver na terapia dela. Isso não tem mais nada a ver com você, tem a ver com ela e o emocional dela, entende? Você tem um compromisso com a verdade. Você tem que ter um compromisso com aquilo que é correto. Hoje eu atendi minha última cliente do dia. Ela falou assim, Vânia, é muito difícil lidar emocionalmente com essa pessoa porque ela tá muito desestruturada e às vezes eu tento fazer as coisas para poder evitar o conflito e eu acabo fazendo o que eu não quero fazer. Opa, calma, para. Você não tem que fazer o que você não quer fazer para poder deixar outra pessoa bem porque ela é muito complicada emocionalmente. Você tem que fazer aquilo que é certo. Se a pessoa reagir bem, ótimo. Se ela reagir mal, ótimo. Você fez exatamente aquilo que era correto. Se ela não teve uma reação boa àquilo que é correto, ela que se resolva na terapia dela. Você não é o psicólogo dessa pessoa. Você tem um compromisso com a verdade, você tem que ter um compromisso com aquilo que é correto. Você entende? Ainda que seja doloroso para você. Eu sei que você que mente, que omite, você tem dificuldades de sustentar esse peso emocional, mas aprenda a dessensibilizar essa questão, ou seja, diminua a sua sensibilidade a esse ponto. Seja forte emocionalmente, sustente a verdade, ainda que seja dolorosa ou não, ainda que você ache que vai desagradar as outras pessoas. E se você não conseguir fazer isso sozinho ou sozinha, procure terapia. Procure terapia.
Você tem dificuldade de falar a verdade porque vai desagradar as pessoas? Procure terapia se você não consegue suportar isso, desenvolver isso só. Você, por exemplo, que está então se relacionando com uma pessoa que mente muito. Entenda que muitas vezes, não é sempre, às vezes é quebra de valor mesmo, e aí converse com seu parceiro ou parceira. Às vezes essa pessoa precisa da sua ajuda emocional. Vou dar um exemplo de situação que você pode contribuir para essa pessoa se tratar. Por exemplo, e às vezes são pequenas mentiras, né, gente? Impressionante, quando a gente trata isso na clínica, a gente para e pensa, meu Deus, mas por que a pessoa mente? Isso não faria a menor diferença, isso não geraria nenhum conflito, às vezes é puro hábito. Puro hábito. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer, de repente, o contrário daquilo que você faz. Porque quando você pega a mentira, você fica chocado, você fica irritado, você fica triste e você tem uma reação extremamente aversiva. Ok, você tá com raiva, isso tá certo? Não, não tá certo, porque a gente já falou sobre equilíbrio emocional aqui, eu não vou conseguir explicar que é uma live inteira. Assista a minha live sobre equilíbrio emocional. Ou então, você que tá no meu grupo do Telegram da semana da minha série Os Segredos da Relação a Dois, tem um áudio lá maravilhoso sobre equilíbrio emocional. Se você ainda não ouviu, por favor, dê o play depois dessa live, tá? O que acontece? Quando você vê o seu parceiro ou a sua parceira mentindo por situações pequenas, você fica extremamente irritado e você vai pra cima. Você tá mentindo, você é uma pessoa mentirosa, eu não posso confiar em você. Aí você, né, fica inseguro nessa relação, óbvio, porque você pensa, caramba, se essa pessoa mente por pequenas coisas, ela vai mentir por grandes coisas também. E aí você vai pro embate. Tente fazer uma aproximação diferente, né? Você pode pegar a mentira e falar assim, ó, quando você tiver um fato, não uma conjectura. Ah, eu acho que a pessoa tá mentindo. Não, eu acho que a pessoa tá mentindo, não. Digamos que ela falou assim, olha, eu não consegui deixar o documento lá como você queria que eu deixasse, porque ela não quer brigar com você, ela não quer te desagradar, ela vai falar o quê? Que a pessoa não tava lá. Porque a pessoa não tava lá. E aí você descobre que a pessoa tava lá. E aí você entende o quê? Como ele esqueceu ou ela esqueceu de deixar o documento, ele inventou essa mentira toda, esse imbróglio todo, pra poder evitar o conflito. Aí você chega com a pessoa e fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que a pessoa tava lá, né? Eu sei porque eu entrei em contato. Então você mentiu, você omitiu. E aí eu comecei a perceber que essa é uma questão mais psicológica até. Né? Eu começo a perceber que de repente você tá com medo de encarar o conflito, talvez pela forma como historicamente essas situações aconteceram anteriormente na nossa relação, porque a gente vai para o embate mesmo diante dessas mentiras e omissões, mas eu quero te ajudar. Eu acho que chega um momento que de repente você pode procurar uma ajuda terapêutica, ou então a gente pode conversar mais sobre isso. Por que é tão difícil para você? Você vai ver quando a pessoa começar a abrir as emoções dela para você, que ela tem medo, né? Que ela tem insegurança, que ela tem uma relação com a rejeição que ainda tá latente emocionalmente. Você vai começar a descobrir um bocado de coisa. Talvez você não tenha emocional para isso, porque também você não é obrigado a ter, você não é psicólogo, entende? Se você fosse psicólogo, você teria que ter um emocional, né? Até o psicólogo, né, às vezes não tem. Mas enfim, aí você pede para essa pessoa ir para a terapia, para poder ser ajudada. Mas você pode ter, de repente, uma aproximação diferente da aproximação que você costuma ter, porque como você fica descontrolado ou com raiva, você vai logo pro embate. E aí, o que a pessoa faz? Ela se fecha. Porque ela pensa, meu Deus, eu menti para ter aceitação. A pessoa descobriu, eu tô tendo não aceitação. Aí que eu vou me fechar mesmo. Você entende? Aí que a pessoa se fecha para comunicação com você. Por quê? Porque você tá sendo tudo que ela não quer que você seja. Hostil. Vocês estão entendendo, gente? Por favor, me deem um ok, Vânia, estamos entendendo, porque eu sei que é complexo, é técnico. É técnico. Às vezes vocês não sabem, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não sabem o quanto é difícil fazer postagem pra vocês, sabia? Vocês veem as postagens lá prontas, a gente chama aquilo de carrossel, que é aquela postagem que você passa pro lado, né? Sei lá, a postagem de hoje, que 3 atitudes egoístas que passam despercebidas no relacionamento a dois. Vocês não sabem o quanto é difícil a gente montar aquilo, porque eu tenho que lembrar dos casos de meus clientes, eu tenho que entender qual a intenção, o objetivo deles por trás do comportamento, traduzir e explicar pra vocês através de palavras. É muito fácil, chega ótimo pra vocês, tranquilo, mas pra gente é mais complexo.
né, de entender tudo isso. Então, talvez esteja sendo complexo para você compreender todas essas coisas. Então, se tiver muito técnico, me dá um ok. Se não, se você estiver entendendo, me fale, tá? Eu vou para uma outra parte agora para falar da mitomania, que é uma outra coisa a respeito da mentira. Mas antes eu quero dar uma lida nas mensagens. Beijo de você é demais. Obrigada. Eu fui criada assim, imagino, né? Eita, oi, oi. Ok. Vânia, todas essas escolhas e comportamentos podem ser inconscientes. Muitos desses comportamentos são inconscientes. Muitos desses comportamentos são inconscientes. Na verdade, amor-terror. Nossa, amor-terror, uma dualidade. Na verdade, amor-terror, que eu não sei qual é o seu nome, assim, a nossa teoria é por que as pessoas estão do jeito que estão? Porque elas estão inconscientes e disfuncionais. Quando você começa a se tornar mais consciente, você se dá conta da sua disfuncionalidade e aí você começa a promover a mudança de comportamento. E aí você começa a automatizar a funcionalidade. Por isso que a tomada de consciência ela é libertadora. Autoconhecimento é libertador. Muitos desses comportamentos que eu estou te falando são inconscientes. E você entende? Por isso que, assim, existe uma diferença entre eu ter esse comportamento e ele ser consciente e eu ter esse comportamento e ele ser consciente. Calma. Eu ter esse comportamento de ser inconsciente, eu ter esse comportamento de ser consciente. Porque quando, querido, você tem esse comportamento e você é consciente, você está sendo uma pessoa má. A consciência quando você tem a consciência e continua executando um comportamento disfuncional, talvez você seja uma pessoa má. Mas quando você executa um comportamento disfuncional e você não se dá conta disso, você é só uma pessoa que reflete o teu histórico disfuncional. Deu pra entender? Amor, terror, espero ter respondido sua pergunta. Meu namorado tinha que estar assistindo esse vídeo, ele sofre por não conseguir dizer não às pessoas e acredito que comigo, então, querida, essa live vai ficar gravada no meu YouTube, pode ficar tranquila, assim que tiver gravado eu mando no meu Stories. Todas essas escolhas e comportamentos podem ser um comportamento inconsciente, foi o que eu quis dizer, entendi, respondi sua pergunta. Boa noite, Deus abençoe você e sua família, obrigada. Exatamente, pronto. Ótimo, ótima compreensão, muito importante, ok, totalmente insegura a verdade. Vai sair no IGTV, vai ficar gravada no meu YouTube. Fui criada para falar sempre a verdade pela minha mãe, então eu entendo perfeitamente isso de lidar com a verdade dolorosa. Muito maravilhoso, ótimo. Muito melhor lidar com a verdade do que com a mentira, por pior que seja essa verdade. Gente, só vou ler rapidinho porque depois quero passar para mitomania. Eu tenho medo de magoar as pessoas. Parece que meu mundo cai, mas as pessoas não têm medo de me magoar. Edna, você tem que ter mais resiliência emocional, entende? Você não vai conseguir controlar a reação das pessoas em relação ao seu comportamento. Faça aquilo que é correto. Se as pessoas reagirem bem, ótimo. Se elas reagirem mal, ótimo. Você fez exatamente o que era correto, entende? O foco tem que estar no quanto correta é a sua atitude ou não na resposta emocional do outro. Entende? Se você for esperar respostas emocionais assertivas dos outros, você vai sofrer muito, porque, infelizmente, a maior parte das pessoas não estão bem emocionalmente, tá? Boa noite, ok. Passar tudo isso para o senso comum, né? Exatamente. Estou identificando com tudo dito. Amém. Essa é a ideia, tá? Que assim seja. Meu Deus, meu marido acredita na própria mentira. É verdade. Isso aqui é uma coisa importante. Gente, às vezes a pessoa mente tanto, ela tá tão habituada a mentir, que ela acredita na própria mentira que ela conta. É impressionante isso, né? Oi, querida, aprendi muito com você. Ótimo, essa é a ideia. E fala que não precisa de ajuda. É uma pena, todos nós precisamos. Meu marido mente o tempo todo, já é o terceiro casamento dele. Todos acabam mentira e traição. Presta atenção nisso que eu tô falando. Mentira consciente ou mentira inconsciente? Mentira consciente, tá? Por que tá ficando mudo de repente? O som tá falhando pra vocês também? Deixa eu tirar meu fone, porque de repente é meu fone, tá? Eu vou tirar meu fone e vocês veem se vocês conseguem me escutar, pode ser? Vocês conseguem me escutar, gente? Eu tirei meu fone. Vou guardar o fone aqui. Eu quero saber se vocês conseguem me escutar sem fone, porque às vezes vocês não conseguem. Fica falhando o áudio por causa do fone. Estão me ouvindo? Dá um ok se vocês estiverem me ouvindo. Esse ok da... Sim. Então tá. Então pronto. Ótimo, estou muito feliz. Apesar de ser uma temática complexa, passamos disso. Vocês já compreenderam. Bora falar da mitomania. Agora sim, é isso mesmo. Sabe o que acontece? Esse fone aqui, ele fica descarregando. E aí, gente, quando descarrega, ele uma hora funciona, uma hora não funciona. Mas tudo bem, já entendi. Olha só, mitomania. Mitomania é aquela pessoa que ela tem um problema de mentir compulsivamente.
E eu vou lhe falar uma coisa, mentiras pequenas. Sabe, esse exemplo que eu dei pra vocês é um exemplo real, né? O companheiro, ele esqueceu de deixar o documento que a companheira tinha pedido. E ao invés de ele falar assim, meu amor, eu esqueci, ele inventou toda uma história. Olha, a mulher não estava lá. Então, eu fiquei de passar outro dia para entregar, então eu vou entregar amanhã. E depois a minha cliente descobre que a mulher estava lá. Por que a pessoa mente? Porque a pessoa mente porque ela está fugindo do conflito. E aí, o que acontece? Funciona entre aspas, me entenda, tá bom? Funciona entre aspas, ou seja, é, essa mentira que a pessoa acreditou, aí eu continuo mentindo. Então aquela ali ela vai acreditar também, e aí eu me pego mentindo por pequenas coisas. Aí a gente vai formando mitomaníacos, que a gente diz, que são pessoas que mentem, gente, e nem sempre o objetivo da mentira é ter uma vantagem. Porque aquela pessoa que mente conscientemente porque ela quer ter uma vantagem é a mau caráter. Não é verdade? É a pessoa já que tem uma falha de valor, ela tem um valor disfuncional. Né? Essa pessoa aí, se você está se relacionando com essa pessoa, ela tem um problema de valor. Ela não tem uma doença psicológica. Ela não tem uma disfuncionalidade emocional. Veja bem, ela quer ganhar em cima de você. E ela mente consciente do que está fazendo, isso já é falha de valor, de caráter. Agora, aquela pessoa que ela mente por todas aquelas questões emocionais que eu mencionei anteriormente, é uma pessoa doente. Ela precisa de ajuda. São as doenças emocionais. Sabe o que acontece, gente? Os transtornos emocionais, as doenças emocionais, passam despercebidas por nós. Por quê? Por exemplo, quando você tá com sarampo, quando você tá com uma gripe, uma virose, existem sinais, né? Por exemplo, eu fico com manchas vermelhas no corpo, tem a coriza, tem a garganta, tem a voz que falha. Existem sinais nítidos. Uma pessoa que tem um transtorno mitomaníaco, né? Ela passa aqui despercebida. Você tá conversando com o mitomaníaco, você nem sabe, porque não tem um sinal específico. Ah, o mitomaníaco ele tem manchas vermelhas na face. Não. Às vezes os transtornos emocionais, eles são silenciosos. Por isso que a gente tem que entender muito. Aí você estuda muito a respeito dos transtornos comportamentais, emocionais, psicológicos, para poder compreender. E aí os sinais passam, às vezes, despercebidos. Por isso que você tem que ter um olhar apurado. Eu sei que a gente não pode exigir isso de vocês, porque nos falta conhecimento até pra gente. Nós que somos da psicologia, eu tô ali com... Por exemplo, eu tô aqui atendendo e do meu ladinho, né, se eu estivesse na minha mesa, eu ia mostrar pra vocês. Eu tô com um livro de psicopatologia, porque são muitas psicopatologias. E os sinais passam, assim, às vezes silenciosos, e a gente tem que ficar muito atento para poder perceber. Então, a mitomania, gente, é uma doença que ela tem tratamento, tá? Psicoterapia. Quando a pessoa está disposta, a gente passa exercícios para ela, aumenta a resiliência dela para poder encarar a verdade, tá? E nesse caso, ela mente por situações pequenas, muitas vezes, e grandes também, e às vezes ela não quer ganhar uma vantagem, é só uma questão de hábito mesmo, tá bom? Para evitar a omissão de situações que o outro não consegue lidar, acabam não realizando algumas coisas. Olha isso, para evitar a omissão de situações que o outro não consegue lidar, acabam não realizando algumas coisas. Ou seja, você acaba se prejudicando por causa da disfuncionalidade do outro, né? Eu entendo. Isso é relacionamento a dois. Oi, gada! Beijos. Gente, vou fazer um resumo aqui. Se você tiver perguntas, você faz a pergunta agora, tá bom? O que eu expliquei primeiramente? Eu expliquei que existem dois tipos de mentira: a mentira consciente e a mentira inconsciente, tá bom? A mentira consciente, muitas vezes, ela tem o objetivo de ganhar em cima do outro, né? Ou seja, o objetivo de ter algum tipo de vantagem. Essa mentira é uma mentira que fere valor. Você tem que entender o quê? Temos uma disfuncionalidade aí grave, porque temos uma incompatibilidade de valor. Você tem que conversar com seu parceiro, parceira, pedir para ele buscar algum tipo de tratamento, promover algum tipo de mudança. E se não houver mudança, você tem que saber se você está disposto ou não a lidar com essa diferença de valor. Já expliquei aqui várias vezes que a quebra de valor é diferente
do esquecimento, do atraso, da louça que não é suja, porque a quebra de valor é dilacerante. Então, se a outra pessoa mente porque ela quer ganhar uma vantagem, ela tá consciente, ela tem convicção daquilo que ela tá fazendo, que ela tá prejudicando o outro, aí o negócio é mais sério, né? Porque a pessoa realmente, talvez ela não esteja comprometida com a melhora da relação, com o crescimento da relação. Tá certo? Esse é um ponto. Agora a gente tem a mentira inconsciente, que ela é reflexo de um histórico disfuncional. Essa pessoa, talvez nem ela saiba, precisa de ajuda e tratamento. E se você estiver do lado uma pessoa com essa disfuncionalidade, você tem que saber se você está disposto a pagar esse preço. Ou seja, ajudar a pessoa nesse processo de transformação, porque ela realmente precisa de uma ajuda psicológica nesse caso, tá? As origens dessa mentira que muitas vezes passa despercebido porque ela é inconsciente, e aí eu repito aquele comportamento e me habituo àquele comportamento. Pode ser porque ela foi ensinada a ser orientada ao outro, ou seja, aquela pessoa que aprendeu a agradar as pessoas. Eu aprendi tanto a agradar as pessoas que eu abro mão daquilo que é importante pra mim em prol do outro. Então, às vezes, eu nem quero ir naquele restaurante, mas eu falo que quero, porque eu aprendi que tem que agradar as pessoas, tá bom? Então, ou então, eu não quero fazer determinada coisa e eu minto pra justificar a minha não ação. Por quê? Porque eu não quero deixar aquela pessoa mal, eu aprendi que eu tenho que agradar todo mundo, então para não gerar conflito eu vou mentir. Essa pessoa que teve uma orientação para o outro lá no passado, ela de repente ela tem um comportamento de mentira nos dias atuais porque essa disfuncionalidade emocional está latente. Outra origem para a mentira, baixa autoestima. Eu não acredito em mim, eu acho que as pessoas não me aceitam e eu tenho uma necessidade de aceitação e pertencer a um grupo, então o que eu faço? Eu minto para poder me incluir. Então eu nem quero fazer determinada coisa, nem acho legal, mas digo que é bacana, digo que é legal para poder agradar a outra pessoa, certo? Ou então eu tenho medo, eu tenho essa projeção, que é pensar que o outro pensa, sente, se comporta como eu. Como lá atrás eu sofri muita rejeição e isso me dá uma baixa autoestima, eu não quero jamais pensar que as pessoas se sintam desse jeito, porque é muito sofrido. Então, para não deixar as pessoas sofrendo e desagradar as pessoas, eu minto e omito. Entende? Por quê? Porque eu entendo que, de repente, falar alguma coisa dura e rígida para o outro vai trazer sofrimento. Então, o que acontece? Eu vou mentir e omitir para apaziguar a situação, deixar todo mundo bem. Só que a verdade, esse é um dado empírico, baseado nas minhas sessões. E é um clichê, né? A verdade sempre vem à tona. É a verdade. Gente, a verdade sempre vem à tona. É impressionante. Escrevam isso que eu tô falando para vocês. A gente vê isso na clínica o tempo todo. Às vezes ela demora, mas ela sempre vem à tona. Então, se você tem dificuldade, você que mente, de falar a verdade, porque você não aguenta isso emocionalmente, é melhor você pagar o preço da verdade, que para você é pesada emocionalmente, do que você pagar o preço depois da mentira. Porque você acaba se prejudicando, você acaba prejudicando as pessoas, você acaba criando um contexto muito desfavorável para você e você acaba criando um testemunho muito ruim para você mesmo. Então é melhor você sustentar o peso da verdade, porque gente, eu sei que a verdade às vezes é pesada. Eu não tô falando para vocês que a verdade só porque é verdade, ela é fácil de lidar, ela não é às vezes. Existe algo que eu trabalho com os casais, é assim, aprenda a lidar com a verdade dolorosa. Às vezes a verdade dói. Por isso que eu escolho mentir. Por isso que eu escolho omitir. Deu pra entender? Deixa eu ler aqui alguns comentários de vocês. Maravilhosa temática, clara e objetiva, adorei. Ótimo, esse é o objetivo. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É clara e objetiva pra vocês, tá? Porque, assim, sério, pra eu poder explicar isso, eu tenho que fazer um roteiro aqui, porque é complexo. É complexo porque as pessoas têm dificuldade de entender as emoções por trás do comportamento, porque isso é um exercício difícil de ser feito. Eu fico muito feliz de conseguir transmitir isso para vocês. Eu fico até impressionada, porque às vezes eu acho técnico demais e eu fico muito realizada quando você fala assim, mãe, estamos entendendo. Porque quando você entende, você se liberta, né? Isso é transformador para a vida das pessoas. Me separei porque eu dei mentira. Meu ex-marido mentia muito, eu acreditava em sua própria mentira e eu sabia que estava mentindo. E terminou separado porque ele não admitiu as mentiras e não quis mudar. Uma pena, né? Essa mentira dele, pergunta, era consciente ou inconsciente, né? Essa mentira dele tinha o objetivo de ter uma vantagem ou não? Isso faz toda a diferença, tá bom, Jana?
Me senti mal naquela situação, 9 anos de casada, ajudei onde eu pude, mas não consegui decidir viver minha vida e ele continua nas mentiras dele. É uma pena, gente. Às vezes a pessoa tá doente, né? Emocionalmente falando, psicologicamente falando, e às vezes ela nem percebe isso, né? É muito triste isso, mas isso acontece muito. Quando a pessoa, mesmo mediante a verdade, continua afirmando que a mentira é uma verdade, ela está cometida de desvio de caráter? Não sei. Não sei, né? Porque não existe respostas certas para comportamento humano, tá bom? Às vezes ela tá falando que é verdade, às vezes ela tá tão. A situação tá tão é, séria que ela pode falar que é verdade, acreditando mesmo que é verdade, ou não. Ou ela pode falar que é verdade, mas ela sabe que é mentira. Aí sim, depende do quanto ela sabe se aquilo ali é verdade ou não. Se ela falar que é verdade, sabendo que é uma mentira, então aí é um desvio de caráter. Entende? Se ela fala que é verdade porque ela acredita mesmo naquilo, aí pode ser até uma questão patológica. Até nas brigas, omito para poder não levar a discussão adiante. Não faça isso. Entende? Não é bom para você isso. Porque você tá fazendo algo ruim porque você não sustenta bem emocionalmente o peso daquilo que é correto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto, falar a verdade é pesado mesmo, tá? Não é fácil emocionalmente de sustentar. Mas é melhor você pagar o preço da verdade do que você pagar o preço da mentira. O preço da mentira é muito pior do que o preço da verdade. Então, dessensibilize isso. A gente chama isso de dessensibilização. Diminua a sua sensibilidade ao estímulo aversivo. Ou seja, encara o seu monstro. É isso que nos faz ter resiliência emocional. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um grupo do Telegram das pessoas que vão participar da semana da minha série Desvendando os Segredos da Relação a Dois, né, tá? Vânia, eu quero participar dessa série. É só você ir lá no link da minha bio ao final da live e se inscrever. Acessar o link da bio, você vai ter acesso ao meu canal no Telegram, das pessoas que vão participar dessa série, ela é online e gratuita. E lá eu enviei um áudio que fala sobre inteligência emocional. E isso aqui, querida, é pra você, tá, Joyce? Isso aqui é pra ti, presta atenção. Por que a gente faz isso? Vânia, por que eu minto para evitar o conflito? Porque eu sei que o conflito pode trazer raiva, pode trazer tristeza. E eu não sei lidar emocionalmente com a raiva e com a tristeza. A gente precisa aprender a lidar com a raiva e com a tristeza. A gente precisa aprender a lidar com o medo. A gente precisa aprender a lidar com todas as nossas emoções. Então, você tem que saber o que é terapêutico para você. Quando você está com medo, o que você precisa fazer? Eu preciso meditar, isso me deixa bem. Eu preciso respirar, isso me deixa bem. Quando eu estou triste, eu preciso chorar. Quando eu estou com raiva, eu preciso respirar fundo, sair do contexto opressor. Você tem que ter uma estratégia para cada emoção que você sentir. Entende? Por quê? Porque se você não souber reagir bem às emoções, você vai ter comportamentos disfuncionais. Ai, meu Deus, eu não quero encarar raiva, então eu prefiro mentir. Eu não quero encarar tristeza, então eu prefiro omitir a situação. Não faça isso. Isso é falta de resiliência emocional. Isso é falta de inteligência emocional. E aí é isso que nos diferencia. É isso que diferencia uma pessoa da outra. Porque algumas pessoas se destacam, né? Porque às vezes elas têm essa resiliência emocional, essa força de sustentar a emoção, ainda que ela seja difícil de administrar. Todos nós precisamos disso. E eu vou falar mais uma coisa pra você para te deixar mais esperançosa e te motivar ainda mais. Quando você faz isso com frequência, quando você encara esse monstro, você vai ficando boa nisso. Você vai ficando boa, na verdade. Você vai ficando boa em encarar as dificuldades. Você vai ficando habilidosa em ser resiliente, tá? Mas isso só vem com a persistência. Esse é um dos grandes problemas do ser humano e isso é uma das coisas que traz as pessoas, inclusive, para a psicoterapia. A mudança dói. Passar pela mudança é passar pela dor. E na hora que eu passo pela dor, eu quero dar um passo para trás. Aí, não dê um passo para trás. Enfrenta logo isso. Enfrenta logo isso. Se liberte logo dessa situação. Certo, querida?
Espero ter ajudado. Depois que descobri que a verdade dói, mas é libertador, meu relacionamento mudou bastante. É exatamente isso, Jô. Parabéns. Eu adoro as suas lives, aprendo muito. Que ótimo. Depois de uma separação, eu percebi tão codependente, frágil, excelente emocionalmente. Achei me interessando por psicologia depois de umas sessões de terapia. Obrigada. Ótimo, ótimo. Eu fico muito feliz. Essa é a ideia, trazer entendimento pra vocês, tá, gente? E é isso mesmo. A gente tem que estar. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente precisa estar bem emocionalmente para poder se relacionar. A gente precisa estar com uma boa autoestima. A gente precisa ter boa autoconfiança. A gente precisa ter independência emocional. Então, essa relação aí com dependência emocional, ela não é saudável, nunca foi, né? É muito pelo contrário, isso aí é um prato cheio para aquelas relações abusivas, né? A gente tem o opressor e a gente tem o dependente emocionalmente, que sustenta aquilo a qualquer custo. E muitas vezes isso é reflexo de uma baixa autoestima, mas temos caminhos. Esse é o bom, né, do trabalho psicológico, a gente tem caminho, tá? Vânia, cuida de mim. Ai, gente, quando eu faço essas lives é justamente esse o objetivo. Quando eu faço as postagens é justamente esse o objetivo. Como eu disse anteriormente, é complexo fazer essas postagens pra vocês. Caramba, a gente tem que parar e pensar, entender o que as pessoas precisam ouvir, o que tá por trás do comportamento das pessoas, entende? É isso que eu tento, tá? E quando falamos a verdade, por mais dura que seja, mas seu companheiro isso par. Não entendi essa pergunta. Essa live não tá sendo só para melhorar o relacionamento, tá sendo para melhorar a vida. Ótimo. É exatamente isso que eu quero pra vocês. Que vocês melhorem a vida de vocês, entendeu? Que vocês sejam pessoas melhores, que vocês se libertem de vocês mesmos, né? A gente precisa se libertar da gente mesmo, todos os dias, gente. E pra que isso aconteça, a gente precisa de autorresponsabilidade. Olhar pra dentro e falar, isso aqui não tá legal. Você é maravilhosa. Obrigada, Bezerra. França, eu não entendi tua pergunta. Enquanto não termina a live aqui, se você puder escrever, porque eu realmente não entendi. Independência emocional é a chave da questão. Uma das chaves, tá? Edneliane, essa é uma das chaves. Não é só essa, não. Talvez essa foi uma chave pra você, né? E eu fico muito feliz se você encontrou essa chave. Mas não é só independência emocional. É muito mais do que isso. Vânia, maravilhosa. Beijo, Jô. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixa eu falar mais uma coisa pra vocês importante. Semana que vem a live tá chegando. Você vai participar da minha série online gratuita, Os Segredos do Relacionamento a Dois. Vai acontecer segunda, quarta e sexta. Gente, eu tô preparando uma coisa tão legal pra vocês. Esse final de semana eu fiquei só gravando aula, tá? Então o que eu vou falar? Eu vou falar de valor, eu vou falar de equilíbrio emocional, eu vou falar das etapas do relacionamento a dois, como você deve se comportar em cada uma dessas etapas. Certo? Eu vou falar sobre tanta coisa legal que vai ser importante para a relação de vocês. Então, sim. Ai, que lindas. Então, se você ainda não sabe do que eu tô falando, pelo amor de Deus, calma. No link da minha bio, tá bom? Lá no meu Instagram, você vai se inscrever nessa semana, que é uma série online gratuita, onde eu vou falar os segredos do relacionamento a dois. Só coisa bacana. E aí, quando você confirma a sua inscrição, você vai para um grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram já tem áudios bacanas, pesquisas. Hoje eu lancei uma pesquisa por lá. Então, já quero, Edneliane, cara, se você ainda não se inscreveu, você termina essa live, vai lá no link da minha bio e se inscreve. Ai, saúde pra mim. Certo, meus amores? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Quarta-feira a gente tem mais. Eu quero dicas de temas das lives, tá bom? Me mandem mensagem no PV. Beijos, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho. Tchau!